Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos considerar hoje, meus irmãos, do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 6. Apocalipse 3, do verso 1 ao verso 6. A carta que o Senhor Jesus, glorificado e ressurreto, escreve à igreja de Sardes. O título do nosso sermão é Morto, mas com fama de vivo. Sardes nas redes. Sardes contemporânea. Imagine uma igreja que tem uma aparência muito legal. Imagine uma igreja no Instagram, com toda a sua aparência, com todas as suas postagens, mas só tem isso. Só tem a casca. Não tem vida. E esse vai ser uma exortação a todos nós, para que a gente clame a Deus, para que Deus nos ajude a viver de forma coerente com aquilo que a gente acabou de cantar, de forma coerente com a nossa fé. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Assim diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Ouça ela com atenção e com fé. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nos dê ouvidos. Nos dê ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor diz às igrejas. Nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor diz à IBR. Nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor diz a cada um de nós hoje. Não permita, Deus, que a gente ouça sem ouvir. Que a gente apenas escute e não ouça. Ó Deus, que os nossos ouvidos, que o nosso coração possa estar atento à Tua voz, é o que pedimos, por misericórdia, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o Robson leu um salmo, e esse salmo diz algo que parece meio estranho, e diz algo parecido com o seguinte. No verso 12, o Robson leu, não precisa abrir, mas Salmo 34, 12 diz o seguinte: quem de vocês quer amar a vida e desejar dias felizes? Deixa eu perguntar isso para vocês. Quem de vocês quer amar a vida e quem quer viver dias felizes? Vocês querem viver dias felizes? Óbvio! Me parece uma pergunta tola, salmista. Como assim? Quem quer viver dias felizes? Ora, todos querem viver dias felizes. Que pergunta tola. E parece que essa pergunta ecoa na Escritura. O Senhor Jesus, em João capítulo 5, verso 49, ele diz algo que você está fazendo agora. Parece que ele está falando para você. Ele diz: vocês examinam as Escrituras. Não é isso que você está fazendo? Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testemunham de mim, acerca de mim.
Vocês fazem certinho essa parte. Vocês se sentam aqui domingo após domingo e examinam a Escritura, ou pelo menos fingem muito bem, que estão examinando e olham para o texto, e ouvem o texto. E Jesus, conversando com os fariseus, ele diz, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Apesar de vocês terem uma casca, apesar de vocês fazerem algumas tarefas religiosas, vocês examinam as Escrituras, mas vocês julgam que nelas vocês encontram vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu quero fazer uma terceira pergunta, que é tão tola quanto as duas primeiras. A primeira pergunta, a pergunta de Davi, diz o seguinte: quem de vocês quer amar a vida? E quem de vocês deseja dias felizes? Pergunta tola, Davi. Jesus faz uma pergunta. Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, são elas que testemunham o meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Se vocês tão somente vierem até mim, obrigado, Andresa. Se vocês tão somente vierem até mim, vocês terão vida. Mas tem algo que impede vocês. Vocês mesmos. Vocês não querem vir a mim para ter vida. E a minha pergunta, a terceira pergunta, tão tola quanto as duas outras, é a seguinte: você quer ter vida? Me responda sinceramente, meu irmão. Você quer ter vida e vida de verdade? Essa é a pergunta que a igreja de Sardes precisa de responder. E essa é a pergunta que nós precisamos de responder. Você de verdade quer ter vida? E o que é ter vida se não ter aquele que é a própria vida encarnada? O que é vida se não Cristo? Jesus é a própria vida encarnada, mas nós olhamos para o Cristo com plenitude de vida. Nós olhamos para o manancial de águas vivas, mas nós preferimos as nossas cisternas rachadas, que não retêm água. Nós preferimos os nossos próprios projetos de fama e de poder. E esse é o problema de Sardes. Sardes tem fama de estar vivo, mas está morto. Quando você olha o Instagram da igreja de Sardes, você diz: que igreja? Ela está viva, mas tudo não passa de performance. E o que eu quero perguntar para você é se a sua fé é performance. E meus irmãos, não há ninguém aqui que possa responder essa pergunta sinceramente e não dizer: sim, Senhor, é. Eu não posso responder essa pergunta de outra forma a não ser: sim, Senhor. Muita performance. Eu não tenho o que fazer. Eu preciso de falar: Senhor, me mude, me dê um coração. Me ajude a parar de correr atrás dos meus projetos de felicidade e me ajude a encontrar no Senhor a fonte de todo bem, de toda alegria. A fonte de toda paz e de toda esperança. Meus irmãos, eu pergunto mais uma vez para vocês, encerrando aqui essa introdução. E esse é um sermão pesado. A verdade é que esses sermões iniciais são confrontos de Cristo com a igreja, são sermões pesados. Depois é o triunfo da igreja. E aí, se você é a igreja, você vai se alegrar junto com os santos. Você vai ser aquele que, como a Raquel Novaes diz e cantou, eu posso ver as multidões prostradas e adorando ao Cordeiro, adorando aquele que tem vida de verdade. Mas eu faço mais uma vez a pergunta: você quer ter vida? Você quer ter a vida de verdade? E é estranha essa pergunta, meus irmãos, porque o fato de ter vida e receber o Evangelho, o fato de ter Cristo como Senhor da sua vida, implica em rejeitar e deixar e esquecer todos os ídolos podres e mortos que nós cultivamos no sótão do nosso coração. Não tem como. Quando a vida de Cristo chega, nós precisamos de nos desfazer dos nossos ídolos. E é por isso que a pergunta para de ser um pouco tola. Ela começa a ser importante. Porque se você quer ter vida de verdade, você precisa
de estar comprometido a deixar todos os ídolos podres que você sustenta no sótão do nosso coração. E parece que quando o Senhor Jesus nos pergunta, você quer vida? Nós dizemos, não, Senhor. Eu prefiro o meu dinheiro, a minha segurança financeira, pois vocês não podem servir a dois senhores. Senhor, mas eu prefiro e priorizo a minha carreira, o meu status social, o que as pessoas vão pensar de mim, né? A minha aparência física, eu dou muito valor para isso. E eu gasto dinheiro e trabalho e me desgasto para isso. Ou os relacionamentos românticos, ou a aprovação dos outros, ou os prazeres, o conforto, a conveniência, a fama, a liberdade pessoal, o entretenimento, a família, a tradição, o patriotismo, a saúde, os hobbies, o materialismo, as viagens. Não é que essas coisas não são lícitas. Eu falei família, né? Não é que essas coisas não são lícitas, mas o coração de alguém que vive é um coração que coloca Cristo, aquele que é o centro do nosso sistema solar, né, Vitor? Coloca Cristo como centro da nossa vida. Só assim a gente pode ter vida. E as outras coisas começam a orbitar e funcionar dentro desse paradigma, sendo Cristo Jesus o centro de tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que temos. E eu faço mais uma vez a pergunta para você, e a gente vai caminhar aí pela igreja de Sardes, vocês vão conhecer um pouquinho da igreja de Sardes, mas a pergunta que eu faço, você está domingo após domingo sendo exposto ao Evangelho. Domingo após domingo, você ouve o Evangelho pregado, domingo após domingo, você ouve o Evangelho dramatizado, você participa da ceia, mas eu pergunto, você quer o Evangelho? Porque o Evangelho vai subverter os seus valores, vai transformar suas prioridades, vai colocar Cristo, aquele que é a vida, no centro do seu sistema solar. E as outras coisas vão acontecer, sim, as outras coisas são boas, mas as outras coisas não tomam e não podem tomar o lugar de Deus. Você quer o Evangelho? Você quer esse Evangelho que você ouve dia após dia? Meu irmão, se você quer o Evangelho, você não sabe onde que esse Evangelho vai levar você. Nós vamos encerrar essa mensagem com a história de duas irmãs muito queridas, Felicidade e Perpétua. Quem conhece a história de Felicidade e Perpétua aqui? Levanta a mão. Então vocês são... A Nanda conhece, a Andressa também. Ela não quis levantar a mão. Nós vamos então encerrar com a história dessas duas irmãs, para que vocês entendam como nós podemos escapar do paradigma de Sardes. Como nós podemos deixar de ser essa casca, essa pessoa que tem uma aparência de que vive, mas na verdade, na realidade, está morto. Meus irmãos, o nosso sermão hoje ele está dividido em 5 grandes partes. A primeira parte, onde que a gente vai considerar o verso 1, a primeira parte do verso 1, verso 1a, nós vamos entender um pouco do contexto de Sardes, que tipo de cidade era Sardes, como que era a igreja de Sardes e o Cristo que se dirige a Sardes. E a gente vai ter 2 momentos, né? Primeiro, a inexpugnável Sardes, a Sardes que é uma fortaleza militar e ninguém consegue vencê-la, e a gente vai ver aquele que tem os 7 espíritos e os 7 anjos, é Cristo se dirigindo a Sardes. No segundo momento, a gente vai ver, baseado no verso 1, a segunda parte do verso 1b, a fama de vida, mas a realidade de morte. Aquilo que o Cristo diz a Sardes. Vocês têm fama que vivem, mas estão mortos. Nós vamos ver o confronto que Cristo faz à igreja de Sardes. No terceiro momento, verso 2 e 3a, a gente vai ver uma série de imperativos, uma série de ordens. Cristo dá 5 ordens para essa igreja que está morta, mas que tem aparência de viva. Cristo dá 5 mortos para essa The Walking Dead eclesiástica. E essas 5 ordens do Cristo são 5 chamados à vida. Cristo não quer que você tenha só uma casca. Ele não quer que você tenha só uma aparência. Ele quer chamar para você para a vida de verdade, que é conhecer o Salvador e se entregar a Ele. Caminhando para o fim da nossa mensagem, a gente vai ver a advertência de juízo. Jesus diz a Sardes, se vocês não ouvirem essas 5 advertências, se vocês não ouvirem esses 5 imperativos, se vocês desconsiderarem o que eu estou dizendo para vocês, eu virei até vocês em juízo. Em último momento, ele tem uma promessa aos vencedores, está do verso 4 ao verso 6, promessa aos vencedores que não se contaminaram.
Meus irmãos, no primeiro momento, a primeira parte do verso A, Apocalipse capítulo 3, verso 1, a primeira parte. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Primeiro, ao anjo da igreja de Sardes, a gente tem visto nas outras cartas que o anjo é um mensageiro, é aquele que se dirige à igreja de Sardes. Ele diz: olha, anjo da igreja, diga isso a Sardes. Anjo da igreja, comunica isso a Sardes. Mas primeiro, quem era Sardes? Sardes era uma cidade, uma das mais gloriosas da Ásia Menor, ainda que muito do seu esplendor tivesse no passado. Às vezes você pensa assim, poxa, mas vocês vêm aqui falar sobre a carta às igrejas e quase elas são as mais gloriosas. Sim, porque tinham várias igrejas na Ásia Menor e ele escreve as 7 igrejas. 7 igrejas que são sim proeminentes. Mas a proeminência de Sardes não está como nas outras, em uma proeminência religiosa ou um culto ao imperador. A proeminência de Sardes é uma proeminência militar. Sardes, ela está no alto de uma colina. E em 3 lados dessa cidade, você tem precipícios gigantescos. Então, só na parte sul dessa cidade que você tem acesso, você tem um declive onde que a cidade realiza ali as suas transações comerciais. Mas é uma cidade que, por natureza, é uma fortaleza intransponível. E Sardes se gloriava disso. Sardes foi, de fato, durante muito tempo, uma cidade inconquistável. E as pessoas falavam sobre conquistar Sardes como uma missão impossível. Só que aconteceu uma coisa que é muito importante para você entender o todo dessa mensagem. O que acontece com uma cidade que é naturalmente intransponível? Que tem precipícios, não dá para exército chegar lá. Você tem que vigiar uma parte da cidade, correto? As outras, naturalmente, elas já estão protegidas. A natureza protege. E o que acontece então com uma cidade que é uma fortaleza medonha, que coloca medo em todos os inimigos e que é praticamente inconquistável? Ela é conquistada. É assim que funciona. E por que ela é conquistada? Porque ela não vigiou. Ela é conquistada porque ela não atenta para o próprio coração. Ela é conquistada porque a soberba de Sardes sobe no coração. E ela diz: eu sou inconquistável. Não tem como vir contra mim. Eu sou uma fortaleza militar por excelência. Nós vamos então destruir todos. Então, um desses líderes da igreja da cidade de Sardes, ele diz: eu vou contra Ciro, o rei da Pérsia. Ciro estava crescendo, ele era proeminente, ele diz: eu vou destruir Ciro. Então ele desce com a sua cavalaria, e a sua cavalaria tem uma batalha sangrenta, e o inverno começa. E quando que o inverno começa, eles então vão embora, cada um para sua casa. O governante de Sardes volta para Sardes, e Ciro, quem conhece Ciro? Ele não volta. Ele contorna a cidade. Ele faz com que alguns dos seus soldados subissem no precipício que ninguém poderia subir. E eles então sobem no precipício que ninguém sobe. Eles então se camuflam. Eles então abrem os muros da cidade. Ciro invade a cidade. Ela é destruída. Tipo um cavalo de Troia 2.0. A cidade é destruída por Ciro. Isso aconteceu diversas vezes. Né? Você tem aí na ordem de culto alguns exemplos de momentos onde a cidade de Sardes foi destruída. O que acontece quando Ciro conquista Sardes? O que você acha? Se você fosse Ciro, o que você faria? Eu vou agora ficar aqui, porque aqui é muito difícil. Eu sei o tanto que foi difícil para poder conquistar Sardes. Então ele cria ali um centro persa. Beleza, passa o tempo. Soberba, outras pessoas fazem aquela mesma coisa que Ciro faz. Então, a revolta dos lídios durante o domínio persa é o domínio de Ciro. Ao incêndio da cidade baixa pelos jônios em 494, a rendição de Sardes a Alexandre sem batalha alguma, a invasão de Antíoco III em 214, invasão de Lágoras, olha a mesma forma que Ciro fez, escalando o despenhadeiro em um ponto sem vigilância para abrir por dentro dos portões. Meus irmãos, não há nada de novo debaixo do céu. Mas o que você precisa de saber, e que é importante que você entenda? A igreja de Sardes era uma igreja que era muito... A igreja de Sardes, e a cidade de Sardes de forma majoritária, era uma cidade
muito pungente, num tempo remoto. Mas ela foi conquistada e conquistada diversas vezes, ela perdeu muita proeminência, mas ela ainda tinha uma glória de passado. E a igreja ainda tinha uma glória, de nós somos Sardes. E nós temos aqui uma capa. E a igreja de Sardes, para outras igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, olhavam para a igreja de Sardes e diziam, não, essa é uma igreja que está tudo certo com ela. Não tem problemas com essa igreja. Mas há alguém que vê, há alguém que conhece. E você pode pensar da mesma forma. Eu tenho algumas coisas aqui, tá, mas ninguém sabe disso. E o que nós temos visto é que o Cristo diz isso a todas as igrejas, ele diz, eu conheço, eu sei daquilo que você esconde, que ninguém sabe, eu tenho olhos como chama de fogo, eu sou aquele que tem o controle sobre a minha igreja. E é exatamente isso que ele vai dizer. Ele diz o seguinte, eu sou aquele. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude do Espírito Santo dominando todas as igrejas. No fim das contas, essas igrejas pertencem ao Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que por meio da revelação que ele dá a João, que está declarando a Sardes como que eles devem viver. Jesus se dirige à igreja dizendo o seguinte, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito, eu domino o Espírito, e o Espírito tem plenitude sobre a igreja, e não só isso. Eu tenho também em minhas mãos os 7 anjos, são 7 mensageiros da igreja. Pode ser que o líder dessa igreja apostatou, ou que o líder dessa igreja tem uma casca, mas eu estou escrevendo para essa igreja para dizer que quem comanda e quem governa essa igreja o Cristo, assim, a gente conversou numa aplicação aos presbíteros que no fim das contas a igreja pertence ao Cristo. A igreja não é do Anderson, a IBR não é do Anderson, a IBR pertence àquele que domina a igreja, aquele que é o Senhor sobre o Espírito que governa a igreja e aquele que é o Senhor que tem em suas mãos os 7 anjos das 7 igrejas. O segundo ponto, e está no final do verso dele, é algo muito importante para a gente. E tem a ver também com o nosso título, né? Morto com fama de vivo. O segundo ponto, na página 5 da ordem de culto, fala sobre a fama de vida, mas a realidade de morte. A tristeza que é isso. O Senhor Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele diz, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz. E pior, eu não só conheço as suas obras, mas no final, ele vai dizer, no final do verso 2, ele diz, não achei as obras perfeitas. Olha só, não é que não tinha as obras, ele conhecia as obras, está no plural aí, são mais de uma, eu conheço as suas obras, eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Não é se as suas obras são perfeitas aos seus olhos, porque aquele que vive de aparência pode muito bem achar que as suas obras são boas. Olha só, eu dou até dízimo, eu faço até alguma obra aqui, ajudo alguém ou outro, mas não é isso que o Espírito está dizendo, não é isso que o Cristo está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu conheço as suas obras e eu não achei as suas obras perfeitas diante do meu Deus. O meu Deus, que é aquele que sabe que está lá dentro do seu coração, esse aí é que juridicamente ele vê as obras. Esse é o termo jurídico. É como se o Cristo estivesse examinando juridicamente a sua obra, e ele está olhando de acordo com a lei, isso que você faz, e ele está vendo e analisando cada detalhe, e depois a conclusão forense que ele chega, a conclusão final, depois de uma análise minuciosa, ele diz, não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Meus irmãos, você pode muito bem, e nós podemos muito bem, enganar o nosso cônjuge.
nós podemos enganar uns aos outros e vivermos uma comunidade de engano. Que coisa! Nós nos reunimos, e nós nos cumprimentamos, e nós então cantamos os louvores, e nós então ouvimos a palavra, e nós nos enganamos mutuamente, porque nós temos outros compromissos no nosso coração, maior do que o nosso compromisso a Deus. Por isso eu quero te perguntar, meu irmão, qual é o compromisso último e final do seu coração? Ou em outras palavras, quem é o seu Deus? Não há como você dividir o seu coração. Não há como o seu coração amar outra coisa e amar ao Senhor. O Senhor não aceita o coração dividido. E o vídeo que o Vinícius mandou, e eu mandei lá no grupo do John Piper, tem muito a ver. Tem tudo a ver com isso que a gente está tratando. Tem tudo a ver com a igreja de Sardes. Sabe por quê? Porque às vezes nós passamos uma vida inteira nos enganando os outros e nos enganando. Nós achamos que somos cristãos porque a gente cumpre alguns ritos religiosos, mas um cristão é alguém que estima Cristo acima de qualquer coisa, e isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo. A primeira pregação que foi pregada nessa igreja, quem se lembra? A primeira vez, era ali no púlpito, a primeira vez que nós tivemos um culto público, nós estávamos anunciando, pregando uma série de sermões que chama a igreja que devemos ser. A igreja que devemos ser. E a primeiríssima pregação dessa igreja foi sobre o custo de ser um discípulo de Cristo. O custo do discipulado, baseado no livro de Jonas Madureira, né? O custo do discipulado, um livro excelente, leiam. E nós trabalhamos o texto de Lucas, e o Senhor Jesus, é Ele, o Senhor Jesus, Ele está andando, e Ele vê uma multidão seguindo Ele. Tem muita gente me seguindo. Jesus está andando, Ele olha, tem uma multidão, e Ele vira para a multidão e fala assim: vocês estão me seguindo? Tem algo errado aqui. Por que vocês estão me seguindo, esse tanto de gente? Deixa eu te falar, tem 3 demandas para você me seguir. Se você amar a mim, a qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E 3 vezes, o Senhor Jesus está dizendo sobre quem pode ser o discípulo dele e quem não pode ser o discípulo dele. E Ele diz: aquele que ama pai ou mãe, filho ou qualquer coisa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama a própria vida mais do que a mim, não pode. Vocês estão tentando fazer 2 coisas que são contraditórias. Esse negócio é só uma aparência. Não adianta vocês me seguirem, daqui a pouco vocês estão gritando: crucifica, isso é loucura, para com isso. E aí Jesus conta 2 histórias: a história do tolo construtor e a história do rei prudente. Eu quero perguntar para você, quem desses 2 você é? O tolo construtor ou o rei prudente? O tolo construtor é alguém que lançou os alicerces, ele começou a construir, mas ele estava disposto a ir até o final por Cristo. E vocês vão ver a necessidade de ir até o final por Cristo, de amar Jesus acima de qualquer coisa, amar a Jesus acima da própria vida, amar a Jesus acima do próprio conforto, amar a Jesus acima da própria comodidade, amar a Jesus mais do que o dinheiro, amar a Jesus mais do que a aparência, amar a Jesus mais do que as coisas que nós consideramos legais, amar a Jesus mais do que o entretenimento. Meus irmãos, Jesus é a própria vida. Mas a gente é igual aquele tolo que disse, a gente pergunta, que pergunta tola, né? Quem não quer ter vida? Mas nós somos esses que dizemos com as nossas ações que não queremos ter vida. É muito triste isso. E a mensagem de hoje é uma mensagem tem um objetivo só: que você se agarre a Jesus, ame a Ele, coloque Ele como centro da sua vida, porque caso isso não aconteça, você vai ser entregue a um ídolo qualquer, porque não existe uma vida neutra. A sua vida é uma vida de adoração, porque você é adorador, você foi criado à imagem de Deus. Tem alguma coisa, eu tenho certeza, você não pode saber, mas tem uma coisa que você valoriza acima de toda e qualquer outra coisa, com certeza tem. Não existe um viver neutro. Cada uma das suas ações estão dizendo: Cristo é Senhor, ou a estética é Senhor. Cristo é Senhor, ou o dinheiro é Senhor. Cristo é o Senhor, ou a fama de estar vivo é Senhor. Cristo é Senhor,
ou aparência nas redes sociais do Senhor. Não tem como um viver neutro. As nossas ações estão dizendo e revelando os nossos amores. Esqueça o seu discurso. Esqueça aquilo que você diz. As suas ações dizem que vocês amam a quem? Como John Piper diz, parece que nós vivemos ateísmo prático, de segunda a sábado. A gente enche o nosso coração de tantas coisas, e a gente ama tantas coisas, e aí a gente vem no domingo e diz: Senhor, nós te amamos, o teu reino é um reino muito eterno, mas aí você está querendo construir um reino aqui, e nossa, eu amo tanto a justiça do seu reino, mas você quer a justiça por meio de causas políticas. E parece, e é esquizofrênico isso. E esse é o problema da igreja de Sardes, meus irmãos. A mensagem da igreja de Sardes é muito dura. Jesus está lidando com isso, com uma casca, com uma aparência, com aquilo que as pessoas dizem, com um discurso, mas é um discurso que não encontra eco na vida, nas ações. Por isso eu digo, isole o seu discurso, isole ele. As suas ações dizem que quem é o Senhor da sua vida. Como você trata o seu semelhante? Como você trata a sua esposa? Como que você vive? Você vive como cristão? Ou só o seu discurso, que é um discurso cristão, tem fama de estar vivo? Eu conheço as suas obras. E a mesma coisa que o Senhor Jesus diz à igreja de Sardes, o Senhor Jesus diz para nós. Ele diz para nós, ele diz: eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem fama de estar vivo, mas está morto. E aí ele então, depois que ele dá esse diagnóstico, ele começa a dar a solução. Ele entrega para a gente 5 imperativos, está na página aí, 5 da ordem de culto. Ele nos entrega 5 imperativos que nós devemos considerar para que a gente seja liberto dessa vida de casca, a vida do Photoshop, do Instagram, de uma aparência, de algo que não é real, sem substância. É as 5 imperativos do Cristo, para que a gente deixe de ser o tolo construtor e a gente comece a ser o rei prudente. Quem que é o rei prudente? O rei prudente é um rei que tem domínio. Ele tem domínio sobre a vida dele. Só que ele sabe que vem um rei que é mais poderoso do que ele. Ele tem 10 mil em seu exército. E ele sabe que vem um rei que tem 20 mil. E se ele não se render a este rei, se ele não se dobrar a este rei, esse rei virá, o destruirá, e ele vai perder o domínio e ele vai perder a vida. Então qual que é a prudência do rei? Ele olha esse rei que é mais glorioso do que ele levanta a bandeira branca, ele diz: eu me rendo, ele perde o domínio, mas ele ganha a vida, ele ganha a vida que há por meio daquele que é a vida. Por isso eu te pergunto mais uma vez, você quer ter vida? Se renda. Pare de querer reter, pare de querer segurar, pare de querer se agarrar aos ídolos do sótão do seu coração. Vem um rei que é mais poderoso. Esse rei é a própria vida encarnada. Se renda a esse rei e diga a ele: eu me rendo, eu não tenho força para lidar contigo, portanto eu me curvo e eu adoro. E quando você se rende, você ganha vida e domínio de verdade. Domínio sobre você, domínio sobre o seu próprio pecado, domínio contra a sua lascívia, domínio contra a sua vida de aparência, domínio contra a sua ganância, domínio contra a sua avareza, domínio contra todos os pecados que te prendem. Você é liberto. Mas para você ser liberto, você precisa te render. E eu quero te perguntar: você quer ter vida? Venha ao Cristo, e esse é o convite. O Cristo então vai nos dar 5 imperativos. O primeiro imperativo está no verso 2, ele diz: esteja alerta. A tradução seria: mostra-te alerta. Então é algo contínuo, não é algo que você estava alerta, tipo a cidade intransponível de Sardes. A cidade de Sardes, intransponível, ela então esteve alerta durante um período. Depois ela disse: eu sou intransponível mesmo. Afinal de contas, ninguém consegue me vencer.
e ela foi destruída. Portanto, o que o Cristo está dizendo, a igreja que está na cidade de Sardes, é que eles deveriam aprender com a história da própria cidade. Eles deveriam, então, mostrar atento, ter ações que mostram atenção, vigilância. E ele diz, os cristãos de Sardes, está aí na ordem de culto, os cristãos de Sardes devem mudar os seus caminhos, sendo agora vigilantes. Eles adormeceram espiritualmente e precisam de acordar. Gente, a gente precisa de acordar dessa mentira de que nós encontraremos vida longe daquele que é a vida. É uma mentira isso. Eles querem vender para você isso. Eles gastam bilhões de marketing com isso, para você acreditar que você vai ser feliz se tão somente você tiver aquilo. Se você tiver aquilo, você então vai ser feliz. Mas é uma mentira. Se você tiver aquilo, você vai ter vida de verdade. Meus irmãos, vida de verdade é estar com Cristo, ainda que você não tenha mais nada, ainda que você perca tudo, porque Ele é a própria vida, e essa é a mensagem. Estejam atentos, se mostram vigilantes. O segundo imperativo que o Cristo nos dá, fortalece o que ainda resta. O verbo significa escorar, ou colocar algo de pé, e contém a ideia de estabelecer algo, ao fortalecê-lo. A razão para a necessidade urgente de fortalecer a igreja era que, mesmo o pouco que ainda restava para morrer. Jesus fala, fortalece o que está para morrer. Me parece que isso pode ser entendido de duas formas. Tanto em quantidade das pessoas, ou seja, há poucas pessoas, porque ele vai dizer lá na frente, há poucas pessoas em Sardes. Então, é como se 95% da igreja estivesse corrompida. Ele diz, olha, tem ainda alguém que não está morto, mas ele está para morrer. Olha que coisa doida. Tem pessoas em Sardes que não se contaminaram, mas eles precisam ser fortalecidos, eles precisam ser ancorados, eles precisam ser animados, eles precisam ser levantados. Caso contrário, estes poucos que restam vão morrer. Fortalece esses que estão para morrer, ou então no próprio coração de cada pessoa. Às vezes você andou por caminhos tortuosos e você seguiu acreditando na mentira que você poderia encontrar vida e felicidade a partir do Cristo. E você comprou a narrativa, e você se destruiu com isso. Mas o Cristo está dizendo, fortalece aquilo que está para morrer. Se você seguir nesse caminho, sim, vai ser um caminho de morte, mas não é isso que eu quero para você. Eu quero um caminho de vida. Fortalece isso que está para morrer. Volta às primeiras obras, seja transformado. Dê suporte para essas pessoas. É o segundo imperativo do Cristo. O terceiro imperativo, ele diz, está no verso 3. Ele diz, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se do que você recebeu no passado, daquilo que você ouviu no passado, dos rudimentos da sua fé. Lembre-se disso. O imperativo é continue a lembrar. Mais uma vez, uma ideia contínua. Continue a lembrar. Traga sempre à lembrança essas coisas. Meu irmão, não abandone Cristo. Você acha que você vai estar fortalecido e você vai encontrar vida se você para de lembrar? Se você para de vir aos cultos e ser lembrado das mesmas eternas verdades. Talvez não estou dizendo aqui nada que você não saiba, mas o imperativo do Cristo é lembre-se, continue a lembrar. Não é lembre-se, lembra aí, está tudo ok. E continue, domingo após domingo, dia após dia. Encha o seu coração dessas verdades. Encha o seu coração da verdade que você recebeu e a verdade que você ouviu. O imperativo é continuar a lembrar. Requer uma recordação contínua e a prática das verdades passadas nas quais já foram ensinadas. Não é apenas para manter a recordação em mente, mas colocá-las em prática em suas vidas. Aquilo que eles devem relembrar é aquilo que eles têm recebido e ouvido, ou seja, o Evangelho outrora abraçado e confessado. Um evangelho que já foi abraçado de coração. Lembre-se aí do dia do seu batismo. Um evangelho que foi abraçado. Um evangelho que foi recebido. Um evangelho que foi confessado. Mas o evangelho que estava sendo paulatinamente deixado. E Jesus diz, lembra-se, volte-se, volte para aquilo que você ouviu, para aquilo que você tem recebido. E não só isso, ele diz, quarto imperativo, obedeça. Ouvir na Sagrada Escritura está sempre ligado a obedecer, né? Talvez os maridos tenham alguma ideia aí com as esposas. Às vezes a Andresa diz isso para mim, você não ouviu? Eu digo sim. O que é então? Charada. Então eu
descubro que eu o quê? Escutei, né? Eu vi que ela falou alguma coisa lá, tinha algo relacionado àquilo ali, né? Mais ou menos assim, pro rumo. E ela, não, você não me ouviu. O ouvir está relacionado a algo, uma tarefa que ela é ativa. Tem como você falar, estou ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Espero que sim. Espero que sim. Espero que não estejam apenas escutando, ouvindo, considerando essas verdades, trabalhando, atentando a elas. Isso é ouvir. É que é diferente de escutar. E o ouvir na Escritura está sempre assim, ouça o que eu digo. O ouvir está condicionado à obediência. Então, ele nos ordena, ele nos ordena. Você quer vida? Gente, tem 5 ordens do cristão. Primeira ordem, esteja alerta, vigilante, fortaleça o que ainda resta, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça. Concomitante ao lembrar está o obedecer. O imperativo presente ordena também. Todos esses verbos indicam uma ação contínua. A vigilância espiritual é vista em uma vida perseverante e obediente nessas realidades espirituais. Uma vida perseverante, uma vida de vigilância, ela é provada nas circunstâncias mais difíceis da sua vida. É a vida que você vai ver o que realmente ama. Gente, quando nós somos pressionados, quando nós estamos em situações extremas, que os compromissos do nosso coração são revelados de forma mais clara. Qual é o compromisso do nosso coração? A gente pode ter um discurso muito lindo, mas é um discurso de fama. Tem fama de que vive, mas está morto. Tem fama de que ouve, mas não ouve. Tem fama de que ama Cristo, mas não ama Cristo. Tem fama de cristão, mas não é um cristão. Tem outros compromissos disputando o seu coração. E Cristo quer reinar soberano sobre ele. Obedeça. E último. E esse último imperativo é um imperativo que engloba todos os outros. Arrependa-se. Olha para aquilo que você fez e procure agir de forma diferente. Nós sabemos que o arrepender não é apenas dizer aquilo que a Lilian vai dizer para o coleguinha quando eu mandar ela fazer. A Lilian vai fazer algo errado com o coleguinha. Eu vou dizer para ela, filha, pede desculpa. Desculpa. Não está preocupado se ela ofendeu o coleguinha. Quando ela desobedece a Andresa, e aí teve um caso recente, né? Ela desobedeceu e eu, filha, você desobedeceu a mãe. E a desobediência é a podridão dos seus ossos. Eu disse isso com ela. Eu disse nesses termos. Eu falei assim, olha, Lilian, a desobediência é a podridão dos seus ossos. Você vai ser destruída por conta da sua obediência. Quando você desobedece os seus pais, que tanto te amam, que tanto servem a você, e você de forma impenitente, rebelde, você vai contra o que essa mamãe diz, o que seu papai diz, você está indo contra Deus. E isso é destruição para você. Então você peca contra Deus por pecar contra os seus pais. Isso é terrível. Isso é terrível, neném. É terrível isso. Então você precisa de pedir perdão a Deus. Mas ela pode muito bem e perdão a sua mamãe. E a gente fala, pede desculpa, filho, pede perdão. E ela pode até balbuciar, mas o coração dela não pode estar inclinado a isso. Meus irmãos, a gente precisa de clamar então, porque é uma obra sobrenatural, porque nem a Lilian pode fazer isso. A Lilian não pode ter um arrependimento genuíno. Ela não tem ideia da gravidade do pecado dela. E ela nunca vai ter. Porque ela tem 2 anos. Quando ela tiver 20, ela vai entender. Não vai. A não ser que de forma sobrenatural Deus a convença. Deus a convença do pecado. Deus a quebrante. E daí ela é um arrependimento genuíno. Isso é obra de Deus. Não é algo que eu posso fazer. Não é algo que o homeschooling pode fazer. Não é algo que o ensino cristão pode fazer. Não é algo que a EBD pode fazer. Não é algo que a igreja pode fazer. Depende dela e é um milagre. Portanto, só tem uma solução para a gente. Qual é a solução? Deus, faça um milagre. Faça de novo. Faça de novo. Faça de novo no meu coração. É isso que eu peço a Deus, irmãos. É isso que eu peço a Deus. Eu peço para que Deus todo dia faça um milagre. Que Ele me mantenha, que Ele me persevere, amando a Cristo e não comprando narrativas falsas daquilo que pode me preencher. E se não acontecer isso? E se você continuar com uma vida de aparência ou não se arrepender de forma genuína do seu pecado, o Cristo entrega a você a sentença. E essa é a sentença.
versículo 3, parte B. Se não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Vocês que são mestres agora na geografia de Sardes, por que Cristo está dizendo isso? Por que ele usa essa figura do ladrão? A figura que alguém não espera. E o Senhor Jesus é quem evoca essa figura do ladrão no Evangelho, para dizer exatamente sobre aquilo que Sardes estava pecando. Não só a cidade, mas também a igreja. A cidade, com sua soberba, ela pecou na falta de vigilância. A igreja, na sua soberba, confiando em sua aparência, em seus posts viralizados no Instagram, confiando nisso, ela então não vigia. Ela continua dando a manutenção a essa casca que não tem essência. E Jesus está dizendo para essa igreja: se você não mudar, se você não ouvir os 5 imperativos que eu te dei, eu virei como ladrão, e você não sabe a hora que eu vou vir. Meus irmãos, clame a Deus por misericórdia hoje, porque você não sabe quando o ladrão vem. Jesus usa essa figura, ele diz: se o dono da casa soubesse quando vem o ladrão, ele vigiaria, o ladrão não viria. Ele vai vir, o juízo vai vir sobre você de forma inesperada, se você não estiver vigilante. Se você não olhar para o seu coração e não quiser ter o coração transformado e arrependido por Cristo, ele virá de forma que você menos espera. Pode ser um acidente de carro. Eu li um livro sobre armas e eu assustei, porque eu li que a chance de eu morrer até os meus 65 anos, grande chance de eu morrer, é de acidente de carro. Eu ando de carro quase todo dia, né? Então a chance de eu morrer é quase todo dia, a maior probabilidade. Ele mexeu com o tráfico, é o segundo, tráfico é o segundo. Um é 20% tráfico, ou morrer de acidente de carro, sua chance até 60 anos é de 60 e poucos %. Pensa, nesse estudo que eu vi, né? Enfim, mais ou menos. Ou seja, você não sabe o dia. Você acha que você é muito forte. Sabe quem que você acha que você é? Sardes. Sardes é você. Você é a fortaleza inexpugnável. Você é forte, você é jovem. Você acha que nenhum Ciro vai invadir a sua fortaleza e te destruir. Só que tem um Ciro que você nem vê, que chama vírus, pode te destruir, acabar com você. E aí, fortaleza inexpugnável? Você não sabe a hora. Arrependa-se agora. Mude a sua vida. Coloque Cristo como Senhor da sua vida. Pare de se dedicar a outros amores, a coisas que vão te destruir. Coloque o seu coração em Cristo com todas as suas forças. E agora, de forma urgente, de forma contínua, ame a Cristo, entronize Ele no seu coração. E se você fizer isso, há uma promessa para você. E a gente encerra com a promessa. A gente encerra com a promessa e com a história. A promessa que o Senhor Jesus faz àqueles que vencerem. E a história de felicidade e de perpétuo. Mártires dos primeiros séculos da era cristã. A promessa está no verso 4. E o Senhor Jesus diz o seguinte: que coisa linda. No entanto, tem aí em Sardes uns poucos. É lindo porque há alguns poucos que são fiéis, mas é muito triste porque são os poucos. Em uma igreja inteira, Jesus diz: eu tenho alguns poucos. Não são a maioria, não é uma porcentagem expressiva, são alguns poucos. Eu tenho em Sardes alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. É interessante porque Sardes também era conhecido por ser uma grande exportadora de lã. Ele está dizendo: tenho aí alguns poucos que não contaminaram suas vestes. E estes que não se contaminaram, estes que entenderam que eu sou a própria vida, estes que respondem à pergunta de Davi. E a pergunta de Davi, sempre esqueço, a pergunta de Davi é a seguinte: quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? São esses que dizem: sim, eu amo a vida, e o Cristo é a própria vida, eu quero viver dias felizes. Porque dias felizes, como o Robson diz, vocês estão felizes, não significa ausência de tribulação, significa, Robson. Não, né? Não significa.
quando você pergunta, vocês estão felizes? Não significa que não está tendo problema nenhum. Não, pelo contrário. Como o Robson disse aqui, apesar dos problemas, nós temos motivo para nos alegrar. Meus irmãos, Cristo é a nossa alegria. O Robson pode perguntar isso. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa alegria. Por que a gente está feliz? Não é porque tudo vai bem, mas porque eu tenho Cristo, que Ele é a fonte da minha alegria, Ele é o meu Senhor, Ele é meu tesouro, Ele é minha glória, Ele é minha paz, Ele é minha esperança, Ele é minha torre forte, Ele é meu baluarte. Então, o mundo pode estar destruído. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa bem pessoal aqui. Eu me lembro disso acontecer comigo uma vez na vida. Eu não sou um cara muito melancólico, eu sou bem feliz. Mas teve um dia que aconteceu algumas questões que eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito triste. Mas me deu uma tristeza profunda na alma. Parece que Deus estava querendo falar o seguinte: só para você entender os outros, que você não entende, que você é cabeça dura, você acha que é só fazer isso aqui e resolve. Nunca é. Cada um é único, né? E a gente aprende isso. O pastoral bate na gente. E a Andresa ensina também. Mas teve um dia que eu tive uma tristeza profunda na alma. Eu acho, não sei se eu namorava com a Andresa, eu acho que nem namorava com a Andresa, eu namorava não. Mas me deu uma tristeza muito profunda, mas muito profunda. Isso acho que foi por volta de 2015, assim. E eu fui pro quarto e comecei a chorar. E aí eu fui ler a Bíblia, fui ler Mateus, li Mateus 5. E aí Jesus está dizendo, mais do que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. E eu estava com ódio, porque tinha injustiça. Eu estava assim, está errado isso aqui, não pode, estão fazendo injustiça. E aí eu li a Escritura, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, mais do que feliz. E eu comecei a chorar de alegria. Oh Deus, o Senhor é minha força, eu te amo, Jesus, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha paz. Pode quebrar com tudo, pode destruir, a minha vida está aqui, Jesus, você pode fazer o que você quiser, eu tenho o Senhor e eu tenho tudo. Acho que vocês já ouviram eu falar isso aqui algumas vezes. Vocês entendem um pouco qual é o motivo disso. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo. O mundo pode desmoronar. Cristo é a minha fortaleza, Ele é minha rocha, Ele é minha segurança. Ele diz, àqueles que não se contaminaram, àqueles que entendem o valor supremo de Cristo, acima de todos os valores que são subjetivos. E agora, eles podem, colocando Cristo como centro do sistema solar, amar de verdade as pessoas. Então eu posso amar a Andresa como ela deve ser amada. Eu posso amar a Lilian como ela deve ser amada. Eu não sou um colega da minha filha, sou o pai dela. E eu vou corrigi-la, porque eu temo e eu velo pela alma dela. Então, eu posso lidar com tranquilidade com as coisas, porque Cristo é o centro da minha vida e Ele é tudo para mim. E o Senhor Jesus está dizendo àqueles que não se contaminaram, àqueles que respondem à pergunta de Davi: vocês querem amar a vida e viver dias felizes? Eu pergunto para vocês: vocês querem? Aqueles que respondem à pergunta de Jesus de forma positiva. Os fariseus, eles estavam preocupados com uma casca, eles estavam preocupados com uma aparência. E porque eles estavam preocupados com uma aparência, eles não iam a Jesus, porque Jesus exporia a própria crueldade e maldade deles. Então eles não queriam ir. Então eles preferiram matar o Cristo, rejeitar o Cristo e se apegar à sua religiosidade, às suas coisas. E aí Jesus diz: o problema de vocês é um só. Tem uma questão volitiva e vocês não querem. Tem algo que me impede, que está entre mim e você. E esse algo é o seu próprio desejo. Nós somos reformados, não somos? Isso aqui vai contra a teologia reformada? De jeito nenhum, irmãos. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos que vão para o inferno vão pela sua própria escolha, porque amaram mais qualquer coisa inútil e passageira. Amaram uma coisa mais ridícula, colocaram essa coisa no lugar de Deus. Amaram a fama de estar vivo, mas estavam mortos. E o nosso chamado hoje é para que você pare de querer, não querer vir a Cristo. Pare de não querer e venha ter Ele, e você vai encontrar vida e vida de verdade. Então, caminhando então para o fim da mensagem, o Senhor Jesus diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. E aí, lembra aí que tudo está girando em torno de nome?
A palavra que está usando aí sobre fama, ela pode ser nome. Em alguma das suas Bíblias podem estar escrito assim: ele tem nome de que vive, né? Não tem assim? Ele tem nome de que vive, mas está morto. E outras dizem assim: ele tem fama que vive, mas está morto. Mas a palavra aí mesmo é nome. Quer dizer fama, quer dizer o que que grande nome, todo mundo conhece ele pelo nome. O nome pode ser um sinônimo também de fama. Então, a ideia aí é: você tem nome de que você vive, você tem fama de que você vive, as pessoas olham para vocês e acham que você vive, mas você está morto. Tudo aí está girando em torno do nome, correto? Em torno da fama. Como que o Senhor Jesus encerra a mensagem? Se tudo está girando em torno de nome, ele diz: ao vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quer um nome de verdade, encontre com aquele que tem um nome acima de todo nome, Cristo Jesus. O nome dele é acima de todo nome, e sobre o seu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nome que está acima de todo nome. Então pare de preocupar com o seu nome, com a sua fama, e procure a glória, e procure a honra ao nome daquele que é digno. E quando você encontrar aquele que é digno, quando você encontrar algo mais belo do que você mesmo, que é o próprio Cristo encarnado, você vai receber um nome, e o seu nome vai estar escrito no livro da vida. E o Senhor Jesus está dizendo: eu jamais vou tirar o seu nome, eu jamais vou apagar o seu nome. Mas isso requer uma atitude de vontade. E eu encerro essa mensagem perguntando: você quer ter vida? Jesus perguntou para os fariseus: vocês querem vir a mim para ter vida? Davi perguntou: quem é aquele que quer viver dias felizes? Meus irmãos, se apeguem àquele que é a própria vida. E para encerrar, eu vou contar duas histórias de duas mortes. Paradoxal, né? Você quer ter vida? Então morra. É assim a fé cristã. Você quer ter vida? Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, morto e sepultado. É assim que você vive. Você vive morrendo, você ganha perdendo. Esse é o Evangelho. Isso é glorioso. Então, eu quero convocar você a seguir o exemplo dessas duas irmãs. Felicidade perpétua. No livro A História do Cristianismo, de Justo Gonzalez, tem um trecho que ele diz um pouco da história. Eu tive que resumir muito porque não cabia aqui na ordem de culto, mas eu quero ler, eu quero que você acompanhe. E aí a gente vai encerrar o nosso culto. Página 6, último parágrafo. Todos acharam? Perpétua. Muitas mamães aí, Andrezinha com a Mariana no ventre, né? Perpétua era uma mulher jovem e de boa posição social, que amamentava ainda a seu filho recém-nascido. Pense em Perpétua. Uma mulher jovem, uma mulher de boa posição social e na fase mais feliz da vida dela. Está escrito isso aqui? Tá, porque está escrito que ela estava amamentando seu filho. Eu falei com o Vinicinho, no último encontro de homens: eu estou na fase mais feliz da minha vida, eu nunca estive tão feliz. É maravilhoso poder servir a igreja de Cristo, poder ordenar os nossos amores, poder ver a minha filha crescendo, poder ver ela crescendo no meio do povo de Deus. Gente, não tem coisa que dá conta da felicidade que explode no peito. Ela estava uma jovem de... O que você espera de Perpétua? Uma jovem muito bela, de boa posição social. Você espera isso? Você quer isso? Eu quero a posição social de Perpétua. Ela foi martirizada junto com 4 servos dela. E um dos servos é Felicidade, que a gente vai ver a história dela. Os outros 2 eu não consegui colocar, mas ela foi martirizada junto com outros servos. Ela tinha alta posição social. E quando ela se converteu a Cristo, o pai dela falou: você é louca, você vai abrir mão de tudo isso por conta de Cristo? A gente está falando sobre nome, né? Você tem nome que vive, mas está morto. Nós vimos que a gente tem que se dobrar o nome, que é acima de todo nome, e que Cristo vai escrever o nosso nome no livro da vida. Não é sobre isso que a gente está falando? Perpétua, uma mulher jovem e de boa posição social, que amamentava ainda seu filho recém-nascido. Seu pai, ao vê-la presa
por sustentar sua fé, tratou de convencê-la a abandonar a fé e assim salvar a sua vida. Salvar a vida. Vocês querem vida? O pai dela está argumentando para que ela pudesse salvar a sua vida. E ela lhe respondeu. Qual foi a resposta de Perpétua ao seu pai? Que dizia para ela: Perpétua, salve a sua vida. Perpétua, você vai morrer. Ela responde: assim como cada coisa tem o seu nome, e é inútil tratar de mudá-lo, ela tinha o nome de cristã e não podia mudar. Pai, assim como que cada coisa tem o seu nome, e é tolice você ficar dizendo para o púlpito, mude o seu nome, agora você vai chamar livro, vai púlpito, vire livro, púlpito, deixe de ser púlpito, vire livro, é idiota, não é? Ela usa isso para dizer: pai, assim como cada coisa tem o seu nome, é inútil tentar mudá-lo, eu tenho o nome de cristão, e nada vai mudar. Nada vai mudar o meu nome de cristã. Eu amo o meu Salvador acima de qualquer coisa, acima do meu filho, acima da minha vida, porque entregando a minha vida que eu tenho vida, Pai. Eu não posso mudar quem eu sou. Eu fui chamada pelo Cristo e eu sou uma cristã. E nada, nenhuma pressão externa, Roma, Césares, poderes, fogueira e leões, nada vai mudar o nome que eu recebi do meu Cristo. Eu tenho o nome de cristão, Pai. Então, o martírio deles demora muito, porque eles querem fazer de todas as formas com que aqueles jovens retratem e renunciem. Eles ficam insistindo, e a história, você vai precisar de ler todo o livro para você, história ilustrada do cristianismo, para você ver. E aí chega na parte da escrava dela, Felicidade. Olha que lindo. Escrava e senhora morrendo juntos pela fé. Porque não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Os outros dois que morreram foram homens. Não há isso em Cristo Jesus. A senhora, junto com a escrava, ambas sendo martirizadas. Só que Felicidade tinha uma questão, ela estava grávida. Então ela rogava muito a Deus para que ela pudesse ter o filho antes de ser martirizada. O Senhor Deus ouviu as preces dela. Felicidade estava grávida quando foi presa. Quando a viram se queixar das dores de parto, os seus carcereiros perguntaram como ela esperava ter coragem necessária para enfrentar as feras. Felicidade, você está aí chorando, sofrendo por conta das dores de... Você acha que você vai enfrentar as feras? Ao que ela responde: agora os meus sofrimentos são só meus, mas quando tiver que enfrentar as bestas, haverá outro que viverá em mim e sofrerá por mim, visto que eu estarei sofrendo por ele. Há um outro que se entregou por mim, há um outro que morreu por mim, e é por isso que eu morro. Eu quero encerrar 30 vezes hoje, dizendo e perguntando: você quer a vida? Só uma forma de você receber a vida é entregando. Nada do que você queira reter é verdadeiramente seu. Você só pode ter a vida se você entrega a vida. E o Cristo foi aquele que não está exigindo de você algo que Ele não fez. Ele não está exigindo que você se entregue por Ele quando Ele não se entrega por você. Ele primeiro se entrega pelo seu povo. E o que Ele pede é que o seu povo se entregue por Ele. Eu quero que você pare de viver um cristianismo de faz de conta. Um cristianismo que você diz: Jesus morreu por mim e eu vivo por mim. Isso não é cristianismo. Isso é uma coisa que você inventou. O cristianismo é porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, entendendo nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para a glória daqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você é chamado a se entregar àquele que se entregou por você. Que coisa bendita. Que nós possamos fazer isso, meus irmãos, e não viver um cristianismo de faz de conta. E no fim das contas, como que você vive? Você quer ter vida? Você vive de uma casca? Eu sei, eu também. E a gente precisa de orar: Senhor Jesus, nos ajude, nos dê força para vivermos para o Senhor com integridade, com inteireza de coração, e
que a gente possa ouvir esses imperativos e nos arrependermos. Quando? Em qual tempo verbal está o verbo? Continuamente. Continuamente nos arrependermos, continuamente obedecermos, continuamente lutarmos contra os nossos pecados, continuamente clamarmos por misericórdia. Nós vamos fazer isso agora. Vamos pedir que Deus nos ajude a não vivermos de casca, nem de aparência, e nem de rede social, mas de vida e em verdade. Ore pela sua alma, meu irmão. A mensagem de Sardes é a mensagem para você. Você não é tão invencível e tão forte como você acha que você é. A sua vida se esvai. Eu desejo que você encontre vida. Encontre vida olhando para aquele que é a própria vida. Ore pela sua alma. Ore por um milagre. Que Deus continue fazendo o milagre que Ele já tem feito. Senhor Jesus, nosso bendito e santo Salvador, nós te honramos, te amamos e te exaltamos. Nós estamos maravilhados contigo, Deus, porque nós fazemos parte de um reino que não é deste mundo. Um reino que é eterno, firmado em misericórdia, justiça, paz e igualdade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor Jesus veio e se entregou por nós, e nós nunca vamos saber o preço dos nossos pecados na cruz, porque o Senhor carregou por nós o peso dos nossos pecados. O Senhor se entregou por nós. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor nos livre da tendência natural do nosso coração à hipocrisia e nos transforme. Não permita, Senhor, não permita que nós vivamos de casca, de aparência. Não permita que a gente tenha uma fama de estar vivo, ao mesmo tempo que a gente está morto. Não permita que a gente tenha um nome de estar vivo, ao mesmo tempo que estar morto, mas nos dê a alegria de vivermos para a glória, e buscando a glória daquele que é o único digno de toda glória, ao nome que está acima de todo nome, que é o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Jesus, obrigado, porque assim como felicidade, o Senhor nos deu o nome de cristãos, e é impossível que a gente mude esse nome, porque é o Senhor mesmo que nos deu. Por isso nos ajude, Deus, a vivermos de forma coerente com o nome que nós recebemos, o nome de cristãos, de pequenos cristos. Obrigado pelo culto, pela Tua palavra, pelo tempo que a gente teve. A gente agradece e ora em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, agora